Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A Rainha do Céu, nesse 28º dia dos 31 que nós já estamos findando, está no céu hoje por causa da expectativa, da espera, da ressurreição, a vitória sobre a morte. Nesses 3 dias em que ela ficou sem Jesus e esperando sua aparição. E ela, vamos ouvir a nossa mãe desse dia, que ela diz: queridos filhos, obrigada pela sua companhia, mas se você quer que sua companhia seja doce e querida para mim e me traga alívio para o meu coração trespassado, quero encontrar em você a vontade divina operando, dominante, e que não ceda à sua vontade, nem mesmo um sopro de vida. Então sim, eu vou trocar você com o meu filho Jesus, porque de acordo com a sua vontade em você, nele você sentirá Jesus em seu coração. E como ele será feliz em encontrar em você o primeiro fruto de suas dores e sua morte. Ao encontrar meu amado Jesus em vocês, meus filhos, minhas dores se transformarão em alegrias e minhas tristezas em conquistas. Esse é o sonho de Nossa Senhora, esse é o sonho de Jesus, encontrar em nós, reinando a divina vontade. E nossa, ontem foi uma morte para mim novamente, mais um teste, mais uma morte. Ter que decidir, tomar uma decisão que aos olhos de qualquer pessoa, acredito seja muito fácil de tomar. Mas aos olhos, no nosso coração, a gente ainda tem esperança nas pessoas, tem esperança, O lugar que eu mais achava que era possível eu pedir o reino da divina vontade é através da renovação carismática católica. Mas é com eles que eu estou encontrando maior fechamento. Pessoas que falam de santidade, que pedem esse Pentecostes constante, mas que você fala da divina vontade e eles veem isso como se fosse uma nova doutrina evangélica entrando na Igreja Católica. Como se eu fosse uma testemunha de Jeová, vamos dizer assim. E eles que são doutores da Bíblia, se veem assim, que sabem a Bíblia do começo ao fim, não encontram divina vontade, reino da divina vontade na Bíblia. Então eu não sei quem que é mais, entre aspas, protestante, que se apega tanto à Bíblia, dessa forma, mas a gente sente essa dor, essa separação do vínculo que nós temos com as pessoas aqui próximo da gente, que a gente tem mais esperança de ajudar, mas de ter o apoio, de ter esse apoio.
Mas como nós dizemos ontem, estamos sozinhos. É uma cruz que nós temos que carregar. E ontem eu nunca chorei, nunca senti uma dor tão grande pela divina vontade, em função da divina vontade como foi ontem. E eu sempre pergunto o porquê das minhas ações, as intenções nas quais eu estava na renovação carismática. Qual a verdadeira intenção? O que me move? E era o fato de eu poder ser pregadora, de poder ser vista pelas pessoas como pregadora, e sou. Não preciso disso. Alguém perguntar para mim, da onde que você é? Você é ministra de pregação? Você é ministra de alguma coisa? E para poder a divina vontade entrar, eu ter esse título, vamos dizer assim, essa ligação na obediência com um grupo de oração. Mas que adianta eu ter essa ligação com pessoas que não vão confirmar o que eu estou ensinando, o que eu estou pregando, o que eu estou anunciando? Não adianta. A maior prova foi ontem, quando a minha coordenadora falou para mim não mais postar os conteúdos da Divina Vontade no grupo do WhatsApp. Acabou. Ali eu percebi que Jesus estava abrindo os olhos a uma decisão que eu já tinha que ter tomado antes, porque eu estava me sentindo muda, com os braços amarrados, com os olhos amarrados, totalmente muda. E não aguentando mais, meu coração ardendo com essa divina vontade tão santa em mim. E ontem as palavras do Livro do Céu, no volume 23, foram todos para mim. Foram somente para anunciar o quanto que é doloroso para a divina vontade. E ela chorou em mim ontem, porque a dor que eu senti foi tão grande. Foi uma morte, foi um golpe de rejeição à divina vontade. E foi tão grande que eu chorei amargamente, como há muito tempo eu não chorava. Magoadíssima no coração. Mas não era meu coração que estava doendo. Porque eles não têm problema comigo. Eles querem, mas a divina vontade não. É muito difícil isso. Aline, eles querem. Se eu ficar quietinha e cantar, pegar o microfone e cantar bonito, como eu sei fazer. Mas a divina vontade não. E eu, sem a divina vontade, não sou ninguém. Eu não sou mais música somente. Eu não sou mais ministra de música somente. Eu sou a Aline Divina Vontade. Eu sou a divina vontade de Deus nessa terra. Por viver isso, por desejar, por pedir que a divina vontade reine na minha vontade. Ela está reinando. Eu não sou mais a Aline. É Cristo quem vive em mim. E eu não deixo de anunciar o que essa mensagem de salvação vem trazer para todos nós. Não consigo. É impossível. É impossível não falar de algo tão grande como a divina vontade. Ela não sabe fazer pequenas coisas, ela só sabe fazer grandes coisas. Foi ela quem amparou todos nós, nos trazendo o dom da encarnação do Verbo de Deus em Maria. Nós estudamos isso durante todo esse mês. Foi a divina vontade quem preparou o reino para que Jesus pudesse descer em Maria e se encarnar no ventre dela. Se não fosse essa divina vontade a quem ela deu todo o seu ser, não iria reinar Jesus no meio de nós. E não haveria renovação carismática, não haveria Pentecostes, não haveria Espírito Santo, não haveria igreja, não haveria Eucaristia, não haveria nada. A divina vontade é o princípio de tudo. É a vontade de Deus. É o querer de Deus em nossa direção em referência a todos nós, filhos amados dele. Agora ouça, filhos das minhas tristezas.
Continua Nossa Senhora. Assim que meu querido filho entrou em espírito, ele desceu ao limbo como um triunfante, portador da glória e felicidade. Naquela prisão onde estavam todos os patriarcas e profetas, o primeiro Adão, meu querido São José, meus santos pais e todos aqueles que, em virtude dos esperados méritos do futuro Redentor, foram salvos. Eu era inseparável do meu filho, e nem a morte poderia tirar isso de mim. Então, no calor de minhas tristezas, eu segui ao limbo e fui espectadora da festa, dos agradecimentos que toda aquela grande multidão de pessoas deu ao meu filho, que tanto sofreu e cujo primeiro passo foi em direção a eles, para beatificá-los e trazê-los consigo na glória celestial. Então, quando ele morreu, as conquistas começaram. A glória para Jesus e para todos aqueles que o amavam. Estes queridos filhos é um símbolo de como, quando a criatura a faz morrer com a união da vontade divina, as conquistas começam na ordem divina, na glória, na alegria, mesmo no meio das maiores dores. Então, essas conquistas na minha vida, na nossa vida, começam hoje numa ordem divina, não é mais conquistas da terra, não é mais necessidade de você estar pegado a algum título ou alguma ligação com pessoas humanas, até mesmo na igreja, por mais santo que seja. O vínculo que você tenha de obediência a alguma organização da igreja não vai facilitar em nada. Essa união que você vive é de morrer para nascer nessa união com a divina vontade. Quando a criatura faz morrer para a união com a divina vontade, as conquistas começam na ordem divina, na glória, na alegria, mesmo no meio das maiores dores. As dores de não ser aceito. Portanto, a despeito do fato de que os olhos de minha alma seguissem meu filho e nunca o perdesse de vista, mesmo naqueles 3 dias em que ele foi sepultado, senti tanta ansiedade ao vê-lo ressuscitado que repetia em meu ardor de amor: levanta-te, a minha glória, levanta-te, a minha vida. Meus desejos eram ardentes, meus suspiros de fogo, até que me senti consumida. E Jesus disse no livro Ontem do Céu, no volume 23, que a Nossa Senhora ela amou mais a divina vontade do que ele mesmo, do que a humanidade dele. Por isso que ela ontem disse que ela o sacrificaria com as próprias mãos dela se fosse ordem da divina vontade. Essas ansiedades, continuamos. Vi que meu querido filho, acompanhado por aquela grande multidão de pessoas, saiu do limbo em um ato de triunfo e se elevou ao sepulcro. Era o amanhecer do 3º dia. E como toda a natureza chorava por ele, agora ela se regozijava, tanto que o sol antecipou seu curso para estar presente no ato em que meu filho ressuscitou. Mas admira, antes de ele ressuscitar, ele mostrou àquela multidão de pessoas sua santíssima humanidade sangrando, ferido, desfigurado, como foi reduzido por seu amor e pelo bem de todos. Todos se comoveram e admiraram os excessos do amor e o grande presságio da redenção. Agora, meus filhos, como eu gostaria que você estivesse presente no momento em que a divina vontade ressuscitou meu filho. A divina vontade ressuscitou Jesus. Ele era todo majestoso. Sua divindade unida à sua alma fez surgir mares de luz e beleza encantadoras para encher o céu e a terra e, como triunfo, fazendo uso de seu poder. Ele comandou sua humanidade morta para receber sua alma novamente e ressuscitar triunfalmente e glorioso para a vida mortal. Que ato solene! Meu querido Jesus triunfou sobre a morte, dizendo: morte, você não será mais a morte, mas a vida. Com este ato de triunfo, ele colocou o selo que era homem e Deus, e com a sua ressurreição,
Ele confirmou sua doutrina, os milagres, a vida dos sacramentos e toda a vida da igreja, e não só, mas ele deu o triunfo sobre as vontades do humano enfraquecido e quase extinto do verdadeiro bem, para fazer triunfar a vida dessa divina vontade, que deveria trazer às criaturas a plenitude da santidade de todos os bens. Então, eu desejo esse triunfo do reino de Deus nesse momento. E para acontecer esse triunfo, a gente falou isso o mês inteiro. A gente precisa pedir o dom da divina vontade, pedir o reino da divina vontade. Só quando o reino da divina vontade estiver estabelecido na terra, Jesus e Nossa Senhora vão poder voltar, Nossa Senhora vai voltar para poder nos guiar nesse reino da divina vontade, para Jesus poder voltar e reinar como um dom, né? Como verdadeiro rei nosso. O Messias virá novamente, voltará, como ele mesmo disse, que eu voltarei da mesma forma que vocês me viram subir. Como que eu vou caminhar com outras pessoas, rezar com outras pessoas, sem pedir o que eu anseio mais que tudo na minha vida? Gente, quando você assiste uma adoração na Canção Nova, eles só pedem misericórdia, misericórdia nesse tempo de pandemia, misericórdia de nós, tem misericórdia, tem piedade de nós. Eu não consigo pedir isso. Além de pedir misericórdia, eu peço, principalmente o maior desejo do meu coração, venha divina vontade, reinar no nosso meio. Venha divina vontade, faça sua obra, faça o que tiver que fazer. Se essa pandemia está aqui purificando a terra, purgando, como Jesus disse, para poder instaurar o reino da divina vontade, faz. Eu vou pedir o contrário deles. Eu não vou conseguir pedir misericórdia, porque a misericórdia é justamente isso que Deus está fazendo. É essa purificação do mundo. É misericórdia. Então ele já está fazendo misericórdia. Então eu não vou pedir mais misericórdia se ele já está fazendo toda a misericórdia que é necessária. Eu vou pedir glória a Deus, continua fazendo isso. Continua, reino da divina vontade, venha, se estabeleça. Estabeleça-se o triunfo do Fiat divino, o terceiro Fiat, o segundo Pentecostes em toda a humanidade. Faça o que tiver que fazer. Prepare o seu terreno. Se mova no meio de nós. Como que eu vou ficar unida com pessoas sem poder pedir aquilo que eu quero pedir? Aquilo que o meu coração anseia? Não dá, gente. Eu não consigo mais. Eu não consigo ficar calada. Jesus não consegue deixar eu assim, calada. Vou falar para vocês aqui o texto que Jesus ontem mandou pra gente, do livro do céu, para vocês verem como que é verdade o que eu estou dizendo. Não tem jeito. Não tem jeito de participar de mais nada na igreja se não for para pedir o reino da divina vontade. Não dá. Aqui ele diz aqui, ó: minha filha, há tanto amor por alguém que faz o meu Fiat divino reinar e dominar, que a todo ato que faz nela a divina vontade cede um direito divino a essa alma. Isto é um direito de santidade, luz, graça, felicidade, e com esses direitos liga a alma e a torna possuidora dos bens divinos. De modo que todo ato adicional feito em minha vontade divina é uma assinatura que é seguida por seu Criador, como se ele estivesse escrevendo para ela, e o que fez dominar sua felicidade, sua luz, santidade e sua graça. Aí ele fala aqui: minha filha da minha vontade, por que você quer perturbar sua paz, sua felicidade? Saiba que onde a minha vontade reina, ela, como nobre rainha, possui imensas alegrias e felicidade infinita. Dor, lágrimas, amargura nasceram no tempo. Todas as partes da vontade humana não nasceram na eternidade, nem são partes dela, são limitadas e finitas. Portanto, não tem poder para entrar no mar da felicidade da minha vontade divina, nem o mínimo. Este é o caminho mais divino. Nesse ato estava a Rainha do Céu, minha própria humanidade, e todas as nossas dores, e elas eram muitas e de todas as espécies. Eles não podiam diminuir
ao penetrar no auge de nossas infinitas alegrias. Então, antes seus anseios, suas lágrimas e doenças, quando você quase me viu, eram resíduos de sua vontade humana. A minha vontade não admite essas fraquezas, e como ela não as possui por natureza, onde reina como rainha, ela domina a dor e faz correr, mas não admite que ela entre em sua felicidade, com a qual encheu sua criatura. Então você sente dor, mas é uma dor no meio dessa felicidade. Você sente essa rejeição, esse sofrimento, mas é no meio de uma grande felicidade que está reinando em você. E ele diz, e reinando nela, a dor não encontraria lugar para se colocar num infinito mar de felicidade da minha adorável vontade. Você não quer que reine em você, ainda se preocupando com a mudança que sente em sua alma? Minha vontade divina tem vida, e quando a alma abre as portas de sua vontade para fazê-la entrar e dominar, entra na alma e realiza a sua vida divina em tudo. E como rainha que ela é, ela forma sua vida de luz, paz, santidade, felicidade. E a criatura sente todas as suas posses como propriedades. Se sente dor, sente-a de uma maneira divina. Essa dor que eu senti ontem, sente de uma maneira divina, que quando acontece não lhe traz mal a tudo o que a minha vontade divina lhe comunicou, o que é vida. Em vez disso, para aqueles que não abrem as portas para deixá-la entrar e dominar, a vida da divina vontade permanece nela suspensa, bloqueada, sem progresso. Então olha que grave, gente, a pessoa que não abre o coração para a divina vontade, essa vida de felicidade, não abre as portas. Por isso que as pessoas estão pedindo misericórdia. Ai, Jesus, diminui essa pandemia, acaba com a pandemia, Jesus. Porque não tem essa alegria, não consegue sofrer essa dor divina no momento dessa pandemia. Eu também estou passando sofrimentos nesse momento de pandemia, também estou com dificuldades, preocupações, ansiedades, como qualquer outra pessoa, mas tudo isso é mínimo perto dessa grande verdade da divina vontade. Eu não estou bloqueada, sem progresso. Isso acontece para o meu Fiat, como pode acontecer para uma criatura que quer levar todos os bens para outras, e isso com ingratidão hedionda. Eles prendem os pés. É isso que eu senti lá no grupo de oração. Eu não posso falar nada, eu vou lá e fico muda. Não tenho como abrir a boca, ninguém me ouve, ninguém dá atenção. Se eu abrir a boca, eles viram a cara para outra pessoa e outra pessoa começa a falar. Quantas vezes a divina vontade foi rejeitada dessa forma? Não dá, não consigo. Aí fala aqui, ó. E isso com ingratidão hedionda, prendem os pés, as mãos para não aproximar. Fecham a boca para não deixá-la falar, a divina vontade. Vendam-na para não ser vista, de maneira tão reduzida como o primeiro, que é a pessoa, né, que está divulgando a divina vontade, pode fazer o bem que ela gostaria de fazer, se o segundo, que são as pessoas, né, que você quer abrir o coração delas, amarram os pés para não deixá-la se aproximar, as mãos para ele não poderem receber o bem que ela traz. Fecham a boca para que ela não fale disso. Fecha os seus olhos para que não sejam atraídos por seus olhares para abrir as portas. Que dor! Não seria desse portador de tanto bem? Sim, é uma dor muito grande. Eu chorei muito ontem. Nesse estado, minha vontade é colocada por parte das criaturas, quando elas não abrem as portas próprias para fazê-las levar a vida. Que dor, minha filha, que dor! Filha, há tanto amor por alguém que faz o meu filho divino reinar, que todo ato que ela faz nela, a divindade cede um direito divino à alma. Então a gente já leu esse trecho. Então é muito lindo isso. É esse presente de Deus que Ele quer dar pra gente. A divina vontade, gente, vocês vão todos encontrar essas dificuldades na paróquia de vocês. Mas vocês não estão sozinhos. Nós estamos vivendo a mesma dificuldade. É Jesus que trouxe uma novidade para os últimos tempos. E ontem, Jesus mandou umas palavras para mim, né? Mandou umas confirmações para mim. E eu queria partilhar com vocês, né? Ele disse aqui em Daniel.
né, sobre o conteúdo da divina vontade. Ele é: quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto. Conserva este livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seu conhecimento. Então é um livro secreto, conservando este livro lacrado até o final do tempo. Então esse livro da divina vontade, o livro do céu, estava lacrado. Só foi, né, aberto agora para nós, no tempo final, através de Luísa Picarreta. Então aqui, muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seu conhecimento. Daniel 12:4. Aí ele falou para mim: vamos, Daniel, vamos. Esses oráculos devem ficar fechados e lacrados até o tempo final. Aí insistiu. Daniel 12:9. Muitos serão limpos, acrisolados e provados. Os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá. Enquanto que os sábios compreenderão. E quem são os sábios? Os pequenos. Os pequenos, aqueles que não se acham que sabem tudo na igreja, que não sabem que já tem a verdade na igreja. Quanto a ti, vai até o fim. Tu repousarás e te levantarás para receber tua parte de herança no fim dos tempos. Daniel 12:13. Tudo Daniel. Daniel 12. Tudo Daniel 12. Leia Daniel 12. Aí eu abri de novo em Salmos 38. Ou 39 na pastoral. Fiquei muda, mas sem resultado é o que eu fiz. Porque minha dor recrudesceu. Meu coração se abrasava dentro de mim. Meu pensamento se acendia como um fogo. Então eu me pus a falar. Então foram essas mensagens da palavra de Deus confirmando tudo que eu estava passando, tudo que eu estava sentindo ontem. Então vamos continuar aqui a meditação. Que ato solene, meu querido filho triunfou sobre a morte, dizendo: morte, você não será mais a morte, mas a vida. Com este ato de triunfo, ele colocou o selo que era homem-deus, e com a sua ressurreição ele confirmou sua doutrina, os milagres, a vida dos sacramentos e toda a vida da igreja. E não só, mas ele deu o triunfo sobre as vontades do humano enfraquecido e quase extinto do verdadeiro bem, para fazer triunfar a vida dessa divina vontade, que deveria trazer às criaturas a plenitude da santidade e de todos os bens, e ao mesmo tempo ele lançou nos corpos, em virtude da ressurreição, a semente de acender a glória imperecível. Meus filhos, a ressurreição do meu filho encerra tudo, diz tudo, confirma tudo. É o ato mais solene que ele fez por amor às criaturas. Agora me escutem, meus filhos. Eu quero falar com vocês da mãe que ama muito os filhos. Eu quero lhes dizer o que significa fazer a vontade divina e viver por ela. E nós damos a você o exemplo, meu filho e eu. Nossa vida estava repleta de dores, com pobreza, com humilhações. Tá vendo, gente? Olha aqui. Tá dando um exemplo pra gente. Que nós vamos viver isso. Para quem correr atrás da divina vontade vai passar por isso. Dores, pobreza, humilhações, a ponto de ver meu amado filho morrer de dor. Mas em tudo que a divina vontade corria, foi a vida de nossas dores e nos sentimos triunfantes e conquistadores de transformar a própria morte em vida. Tanto que ao ver o grande bem, nós voluntariamente nos comprometemos a sofrer, porque estando em nós a vontade divina, ninguém poderia impor sobre ela ou sobre nós. O sofrimento estava em nosso poder, chamamos isso de alimento e triunfo da redenção, para poder trazer todo o bem para o mundo inteiro. Então esse sofrimento, você refletindo a paixão, as 24 horas da paixão, né? E unindo suas dores, as dores de Jesus nessa paixão que a gente está vivendo, a gente vai viver essas dores que vão trazer o triunfo da redenção, que vão ser alimento e triunfo da redenção, triunfo do reino do Fiat divino. Agora, queridas crianças, se as vossas vidas e as suas dores tiverem a vontade divina como seu centro das vossas vidas, assegurem-se de que o doce Jesus usará vocês e suas dores para dar ajuda
luz e graça a todo o universo. Então, tome coragem. Tem que tomar coragem, porque não é fácil. Vocês mesmos podem perguntar, Aline, como que eles estão errados e você está certa? Sempre a gente vai pensar assim, como que todo mundo, a maioria, está errado e você, porque encontrou o livro da Luísa Picarreta, está certa? Você tem que questionar isso. Como que eles estão errados? Falta de conhecimento, falta de interesse, falta de vontade. Mas só que eles estão buscando Jesus, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é, se fosse a mesma coisa, Jesus não estava pedindo para a gente estudar, para poder tomar posse desse reino. Ele não estaria falando, não se importe com mais nada, somente com a minha divina vontade. Ele escolheu poucos. Você é um escolhido, eu sou uma escolhida. Vamos pagar um preço? Vamos. Vamos sofrer como Jesus e Maria? Vamos. Eles eram isolados na divina vontade. Só eles viviam a divina vontade. Jesus e Maria, isolados. Nós vamos também ficar assim, até a divina vontade assumir o controle das pessoas. E demora um pouco, não é assim, piscar de olhos. Mas só que eu não posso parar minha vida, ficar pedindo algo que não é o que eu quero pedir. Mas aí você fica quietinho no seu canto lá, não atrapalha ninguém. Não dá. Explodir, transborda. A divina vontade é aquilo que acabei de ler do Salmo 38. A minha dor recrudesceu. Mas você é tagarela, Não é. Nesse caso aí, Jesus não tá atacando essa tagarelice dessa forma. Tagarelice, nesse momento, para Jesus, é não falar da divina vontade. É falar de qualquer outra coisa. Isso é tagarelice. O que Jesus falava? Ele era tagarela? Ele falava de manhã até a noite sobre o reino de Deus, sobre a divina vontade. Só sobre a divina vontade, sobre o reino do Pai. O reino instalado que ele sonhava. Ele só falava do reino de Deus. Só pegar o evangelho. O meu reino, o meu reino, o meu reino. Esse reino. O reino. Falou só do reino. Fala sério. Só porque ele não falou divina vontade, mas ele falou, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, o reino da divina vontade. Assim na terra como no céu. Fiat voluntas tua. Seja feita a vossa vontade. Fiat voluntas tua. Que é a mensagem oficial do reino da divina vontade. Que é o cumprimento do Pai Nosso. É o centro do Evangelho de Jesus. É o centro dos 4 evangelhos. Como que não está na Bíblia? Como que não é real? A Luísa viveu cercada de padres. Os padres liam tudo o que ela escrevia. Papa Bento XVI leu todo o livro do céu. Ele devia ter sentido a mesma coisa. Por isso que ele renunciou. Porque ele não podia falar da divina vontade. Porque talvez não teve abertura. Quando ele falava, era fechado. Por isso que de repente ele está preferindo viver no oculto, pedindo o reino da divina vontade hoje. Ninguém aguenta ficar no lugar onde você não possa pedir aquilo que você sabe que é tudo que Deus mais quer. Você não consegue ficar mais no mesmo lugar. Eu entendo ele, eu tenho certeza que ele teve acesso. Ao ter acesso ao livro do céu, ele viu tudo. E deve estar estudando muito sobre isso. Fechado só para Deus. O Thomas Fall falou sobre isso. Que no isolamento do Papa Bento XVI, ele só deve estudar a divina vontade, mas falta publicar, né? Vamos lá, né, Bento? Publicando, o senhor vai ajudar muita gente. Vamos lá. Pontos de meditação. Ninguém pode impor àqueles que vivem na vontade divina. O coração e o ápice dessa maravilhosa meditação é a consideração dessa verdade maravilhosa e consoladora.
Consideremos bem a grandeza desta vocação à luz das palavras do apóstolo. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Estar sujeito a todos os tipos de mal e a ação da devastadora e destrutiva do príncipe deste mundo, a serpente maligna e amaldiçoada. É algo possível e dura até que alguém entre no reino da vontade divina. Depois desta entrada, devemos e podemos dizer que o nosso Rei Jesus, Ele é o príncipe do mundo. Não tem mais poder sobre mim. Pode dizer, que depois que você entra no reino da divina vontade, você pode dizer, com o nosso Rei Jesus, que o príncipe do mundo, mal, Satanás, não tem mais poder sobre mim. E nós podemos, com a nossa rainha, esmagar a sua cabeça orgulhosa e soberba, sem qualquer piedade, sem qualquer hesitação, como aquele excesso de sujidade imunda e fétida que parece um vômito, até que alguém entre nesse reino. Seu poder maligno sobre nós, por causa do pecado original, nossos pecados atuais, nossas feridas, seus feitos terríveis, as impurezas e tantos outros fatores são realmente grandes. Para ver os efeitos devastadores, tudo o que você precisa fazer é olhar em volta. Doenças, infortúnios, reveses, maldades, separações, ódios, divisões e sofrimento, físico, psíquico, moral, espiritual e às vezes diabólico. Inaudito, em que eles negociam sem saber por que tantas pobres almas, no auge do desespero, da tristeza, depressão, ansiedade, medo, angústia e todas as outras emoções e sentimentos negativos. Quem vive na vontade divina não é que ele não sofra, de fato, mas pode, das suas feridas, usar o mesmo poder que Maria disse. Chamamos isso de alimento e triunfo da redenção, para poder trazer todo o bem para o mundo inteiro. Pode ter certeza de que o menor sofrimento não é permitido apenas por Deus, como salário correto pelo poder que a criatura deu a Satanás, que a exerce atormentando-a porque ela mesma disse amém, através do pecado. Mas é querida por Deus, por ser meio de redimir, dar salvação a si e às outras almas, Isso é a filha de divina vontade, Que por meio de Deus é capaz de redimir, dar salvação a si e às outras almas. E em união com a vontade divina, todo sofrimento se torna até mesmo gozo espiritual. É por isso que todas as dores de Jesus e Maria foram ofertas voluntárias. Voluntariamente nos submetemos a sofrer, porque a vontade divina em nós nos capacita e ninguém poderia impor a ela ou a nós. E estas devem ser nossas ofertas voluntárias hoje, porque eles se ofereceram livremente depois de conhecer os sofrimentos e decidiram recebê-los e vivê-los para a glória de Deus e a salvação das almas, sem nunca sofrer de forma irreparável e inexorável. Vamos entender como é importante oferecer e oferecer. Então eu quero ler mais um trechinho de ontem do Livro do Céu para vocês, que é muito importante. A minha vontade não é essa, não. Deixa eu ver aqui. Ele diz que minha filha, quero de você a mesma fortaleza da soberana celestial, da Mãe do Céu, que veio a amar a divina vontade mais do que a humanidade de seu próprio Filho Jesus. Quantas vezes a vontade divina nos ordenou que nos separássemos e eu tive que ir longe dela, e ela teve que ficar sem mim, sem me seguir, e ela permaneceu com tanta firmeza e paz a ponto de odiar seu próprio Filho ao Fiat divino, a ponto de preferir, o Fiat divino, a divina vontade, do que o Filho. Tanto que ela sequestrou desta fortaleza e blocou o sol da minha divina vontade. E enquanto eu permanecia com minha mãe centralizado nela, ela permanecia centralizada em mim. Então vocês veem como a Nossa Senhora amava mais a divina vontade do que a própria humanidade de Jesus, que era o Filho, humano dela. Aí aqui tem mais aqui que Jesus fala, vamos ver. O que todo mundo não conseguiu reunir, ela conseguiu, a Rainha Soberana. Quem primeiro conquistou seu Criador em si mesma, a plenitude de todos os bens que pedia aos outros, e como conquistadora tinha a virtude de poder implorar e dar o bem que possuía. Há uma grande diferença, minha filha,
entre quem pede e possui e quem pede e não possui a vida divina, da vontade divina. O primeiro, que possui com razão, e o segundo por meio da esmola. Os que pedem por esmola dão dinheiro, no máximo liras, mas não reinos inteiros. Quem pede com razão possui, já é senhora, dona e rainha. E quem é rainha pode dar o reino, e sendo rainha, ela mantém seu império divino com Deus para implorar o reino às criaturas. Assim acontecerá para o reino da minha vontade. Então eu recomendo muito a você, tenha cuidado, faça-a formar na plenitude de sua vida em você, para que você possa mover a Deus, e quando Deus se move, não há quem resista. Então, essa realidade de Nossa Senhora é a realidade de nós que possuímos também. Nós que estamos entrando, eu que já fiz esses 31 dias antes, estou refazendo novamente e tomando mais posse ainda do reino da divina vontade. Então, eu peço com razão e possuo e sequestro Deus, forma em mim a plenitude da vida divina em mim. Eu reino, e por isso eu reinar, né, junto com o reino da divina vontade, por eu ser essa rainha, senhora e dona também, como Maria é, né, porque você entrando no reino com ela, você se torna com ela rainha. Ela falou isso pra gente, rei e rainha, mãe de Jesus, maternidade, tudo mais. Aí você possui isso dentro de você. Agora as outras pessoas que não possuem o reino, que ficam pedindo por esmola. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Esmola. E eu não consigo viver assim, porque eu tô em caminho com a Nossa Senhora. Eu falo, venha divina vontade, faça-se, fiat, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Reina a divina vontade, você já reina em mim, reina nas pessoas, se estenda para os outros, eu quero dar essa divina vontade. Aí vem vocês para mim e eu venho ajudar vocês a entender tudo isso. É isso que eu vivo. Então vamos lá, descida no limbo. Além de contemplar a beleza e encanto desta cena, também experimentada pela Divina Maria por sua inseparabilidade no supremo fiat dela e de Jesus, é necessário acolher e meditar na leitura alegórica que a própria Virgem dá quando Jesus morreu, suas conquistas e glória começaram. Assim, logo que fazemos a nossa vontade morrer, pela união com a vontade divina, grandes conquistas também começam para nós na ordem divina, isto é, muito grande, rápido, não difícil e perceptível, progresso na santidade e acima de tudo na caridade. Nós começamos a viver na verdadeira alegria, que se torna absolutamente imperdível e imperturbável, mesmo em lágrimas de dor. E a antecipação de uma vida atual na glória futura. Então a gente vive hoje já, nessa vida oculta nossa, de isolamento na divina vontade, sozinhos, né? Porque a gente fala com as pessoas e as pessoas não querem ouvir, né? Nesse isolamento que eu estou aqui em São José dos Campos, São Paulo, que não conheço ninguém, né? Que se interesse, que tenha chegado até mim para falar sobre isso, de buscar isso, né? De rezar e fazer um grupo de oração para pedir a divina vontade, né? E onde 2 ou mais estão reunidos, né? Jesus está mais, não é presente nisso ainda, mas como eu estou unida com vocês aqui na internet, então eu sei que eu não estou sozinha e nós estamos pedindo algo em comum. Então nós já vivemos a antecipação de uma vida na vida atual da glória que virá no futuro para os outros. De fato, experimentamos a glória de sermos dominadores de nós mesmos, receptores de graças contínuas e estrondosas, livres de sujeição a paixões satânicas e más, de emoções ruins e assim por diante. Livre da sujeição para elas, os apegos e etc. Livre de sujeição a Satanás, não isento de tentações, ou às vezes divinamente permitido vexações, mas é perfeitamente possível ganhar e dominar ambos, uma vida completamente nova, absolutamente divina. E no Livro do Céu, outro trecho, toca muito, muito, muito mesmo, né? Para a gente entender o que a gente pede. É muito,
muito importante isso. A vontade do céu esteja com a terra. A vontade divina, a vontade divina da alma. Ó, quão bonita e quão harmoniosa soa quando um eco da terra investe todo o céu e forma um único eco, uma única vontade, uma única pergunta. E todos os bem-aventurados dizem entre si, tomados com admiração. Aí está falando de nós que vivemos na divina vontade. Quem é ela que traz toda a coleção das obras divinas antes da divindade? E com o poder do fiat divino que ela possui, nos domina a todos e nos faz pedir um reino tão santo? Ninguém tinha esse poder, ninguém até agora pediu o reino do fiat com tanto poder e império. Só teve quem pediu a glória de Deus, ou aqueles que só pediram a salvação das almas, ou aqueles que só pediram a reparação de tantas ofensas. Tudo que se refere às obras externas de Deus, a misericórdia, estão pedindo isso, né? Só tem essas pessoas que estão pedindo a misericórdia, pedindo a glória, pedindo a salvação, reparação, cada um pedindo uma coisa. Mas uma pessoa que pede o reino de Deus, não. Agora, em vez disso, pedir o reino da vontade divina são pedir as obras internas de Deus, os atos mais íntimos de Deus, que é a destruição do pecado, que é isso que eu peço, né? Que através dessa pandemia, dessa purificação, Deus destrua o pecado. Não é somente a única salvação, mas é a santidade divina nas criaturas. É a libertação de todos os males espirituais e corporais. É transportar a terra para o céu, a fim de fazer o céu descer à terra. Portanto, pedir o reino da minha vontade divina é a coisa maior, mais perfeita, mais santa. E, portanto, todos os reverentes respondem ao seu eco. E a bela harmonia ressoa na pátria celestial. Fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Uau! Não tem mais o que dizer. O que dizer? É o que a gente está fazendo aqui. É Jesus falando isso pra gente. Se você não acreditar na Luísa, então você também não deve acreditar na Santa Faustina. Recebeu da mesma forma, até melhor. Porque a Santa Faustina ainda foi pequenos trechinhos de Jesus. O diário dela é mais ela falando. Mas a Luísa não. A Luísa só escreveu o que Jesus falava, todo momento, só o que Jesus falava, só o que Jesus falava. E uma novidade que ela mesma não conhecia. Era Deus falando sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. 36 volumes, só para falar desse reino da divina vontade e ensinar a gente a pedir ele. É transportar a terra para o céu. É pedir os atos internos de Deus. Não é só para a gente pedir mais. Eu não consigo mais ser essa pessoa que pede somente uma coisa, ou outra coisa, outra coisa. Eu não sou, eu peço tudo. Eu peço esses atos mais íntimos de Deus, que é a destruição do pecado. Aí quem é ela que traz toda a coleção das obras divinas antes da própria divindade? A gente está trabalhando antes. E Jesus deseja isso, como Nossa Senhora trabalhou antes de Jesus descer sobre ela. Jesus deseja isso, que a gente trabalhe antes dele descer. E vocês vão ver esse reino acontecer. Vocês vão. Se alguém não acreditar nisso, paciência, não tem que fazer. Mas a gente precisa acreditar. Eu não consigo, é a alegria da minha vida. Moveu todos os meus sonhos e pensamentos. Eu não tô louca. Não tô fanática. Não tô nada disso que vocês estão pensando. Eu tô cheia do amor de Deus. Tô triunfando em mim o reino da divina vontade. Está reinando em mim. Eu estou vivendo o céu aqui na terra. A alegria do céu já está em mim e eu sofro porque eu não estou já vivendo a plenitude desse céu na pátria celestial, o que falta. Eu falei para Jesus, ou me enche ou me leva. Ele encheu. Agora eu estou transbordando.
Não consigo mais. E ele fala, a divina vontade transborda na pessoa. Transborda. Eu não preciso correr atrás de carismas espirituais, de cura, de não sei o que, não sei o que. Isso aí pra mim é secundário. Mas Jesus, ele no reino, ele salva, ele curava as pessoas e tal. Mas ele fala que isso não é o principal. O principal era a mensagem de salvação. É a certeza de que ele, né, ia assumir essa terra de novo. O principal era a mensagem do Pai, do reino de Deus, que queria reinar no meio das criaturas. O principal que Jesus deixou, a esperança principal era essa. Ele falou assim, eu curava, porque para poder dar, né, para eles, ele fala no livro do céu por que ele curava, para poder dar disposição para eles não se apegarem à doença, ao problema, para poder abrir o coração para o reino de Deus, para aceitar o reino de Deus. Então ele fala, então tá cego, então toma, agora você está enxergando eu, para você ver que o reino chegou, para poder dar vista para aquela pessoa chegar, ou curava o surdo para ele poder ouvir a mensagem de salvação do reino de Deus. Ele expulsava demônio para a pessoa poder estar disposta a ouvir o reino de Deus. Porque os fariseus que estavam sãos, entre aspas, estavam mais cegos do que todos os doentes que estavam doentes de verdade. E eles não aceitavam, não tinha como curar eles. Agora os doentes tinham como curar. Jesus fala isso no livro do céu. Então, é isso que a gente precisa entender, eu preciso falar disso aqui, porque vocês estão acabando de terminar e precisam continuar essa vida, né? Aí vamos terminar o que Nossa Senhora disse. O ato mais solene que Jesus fez é o começo de nossa futura ressurreição, mas também o motor de nossas ressurreições terrestres. Muita gente está morrendo, está morto na sua fé. Muita gente está morto na fé. Precisa ressuscitar a fé. E a divina vontade é essa ressurreição terrestre. A primeira e mais importante é aquela que ocorre com uma confissão geral bem feita. O maior que pode ocorrer é morrer para a nossa vontade humana e abrir o coração para o triunfo da vontade divina. Nesse momento, a luz flui na alma e no intelecto, juntamente com uma beleza absolutamente sobrenatural, e você se torna senhor triunfante, vitorioso. O medo deixa de existir. Percebe-se o sentido da onipotência divina, da qual nos tornamos um determinado participante, e cessa toda perturbação, angústia, preocupações possíveis, mesmo se a terra estiver tremendo, como está acontecendo agora. Então, a divina vontade vai trazer essa paz para o mundo, que o mundo não está conseguindo sentir, porque não está sendo divulgado nas mídias. Só está divulgando o quê? Trevas, medo. E aí as pessoas estão em trevas e medo, pedindo desesperada a misericórdia de Deus. O caminho do Divino Fit é uma verdadeira caixa de Pandora. É a pedra filosofal que contém o segredo da felicidade até mesmo nesta terra. Aqueles que se fecham a esse dom ou são desencorajados pela dificuldade de nele entrar cometem um suicídio mortal. E o maior e talvez o menos perdoável erro de suas vidas, dos quais eles certamente irão perguntar. Lê-se no Catecismo Divino de Dom Paul Martin, entre outras coisas, colocar essas palavras na boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu dar uma alma a graça de conhecer o divino, a vontade, é porque eu quero fazê-la viver. É isso que eu vivo. Se eu quero dar a você, meu filho, meu irmão, meu amigo, meus companheiros, a graça de conhecerem o reino da divina vontade, é a minha vontade que eu quero de fazê-los viver, ressuscitar. Isso nada mais é a coisa mais que nunca foi vista no planeta Terra, não é mesmo? Que todos gostariam, mas poucos encontram. Aberto a todos, sem qualquer exclusão. Certamente abençoado pela Santa Madre Igreja, tá? Porque é o Dom Leonardo que está dizendo aqui, que já abriu o processo de canonização do primeiro cidadão humano do reino da divina vontade, que é a Luísa Picarreta. Uma rua que atravessa a luz do sol ao ar livre,
ar fresco, uma forma que rejuvenesce a alma e dá asas, mesmo a pena para aqueles que escolheram para ser avestruzes ou galinhas, se dissolve na alegria de ver formando andorinhas, águias e pombas. Então, tem gente que vai continuar sendo avestruz ou galinha que não vai voar, vai ficar no meio da pandemia chorando, dizer misericórdia, Senhor. Quem é você? Você quer ser esse avestruz, essa galinha que não voa, que não vê além? Ou você quer ser andorinha, águia e pomba que voa alto, entende o que está acontecendo, sabe que Deus está no comando, que tudo que está acontecendo é uma coisa necessária para acontecer o reino de Deus? Tudo depende de como o livre vai receber e interagir com este dom divino. Lá em nossa pátria não há nada além de um canto contínuo de hinos de louvor à vontade divina e à caridade, cuja manifestação é, acima de tudo, a liberdade deixada para as crianças. Que a terra faça o bom uso e santo que o céu deseja. Uma vida de dor, pobreza, humilhação na vontade divina. Esta foi a vida terrena de Jesus, de Maria e José. Mas atenção ao mas. Em tudo havia a vontade divina que transformou a própria morte em vida. Considere, por exemplo, a cena da natividade, em um estábulo fétido, uma caverna suja, escura e apertada. Um êxtase, mares de luz, consolações inefáveis, alegria inexprimível. O que isso significa? Isso significa que quem vive na vontade divina aprenderá a desfrutar divina e sobrenaturalmente da cruz e na cruz, porque isso envolve a união com ela. Um prazer interior perpétuo, também nesta terra, um avanço muito verdadeiro dos prazeres estáticos da visão beatífica, que deriva da perfeita consonância com a vontade divina. O que importa não é dons carismáticos, o que importa não é curas, não é libertações que você vai fazer hoje para as pessoas. O que importa é você ter a vontade divina reinando em você, desejando o céu assim na terra como no céu, o reino de Deus se estabelecendo sobre nós. O que importa é isso, o resto é consequência. Isso nos faz lembrar bem e considerar e ajudar no exame correto de consciência. Uma queda mínima do verdadeiro prazer interior significa que a vontade humana está nos comandando ainda e assumindo o controle. Então, se eu ficasse na vontade humana, não, vou continuar do grupo de oração, vou lá rezar com eles, pedir misericórdia, quietinha, muda, vou lá ficar mudinha lá, não vou falar nada, porque eu preciso do título, em nome de Jesus. Por Jesus eu fico lá, por amor a Jesus eu fico lá com eles. A divina vontade chorando dentro de mim e eu lá, muda, sem falar nada. Eu não ia aguentar mais. Eu não tava aguentando, eu tava ficando até doente por causa disso, gente. Juro pra vocês. Eu tava ficando depressiva já por causa disso. Não consigo. Não dá, não vai. Então, a gente tá aqui agora, vamos pedir o reino da divina vontade com vocês aqui na internet. Vamos reinar juntos, rezar juntos e por isso pedir isso. Não quero que a vontade humana esteja nos comandando, não preciso de nada humano, não preciso nada de ligação humana com ninguém. Eu só preciso do divino, não preciso da minha vontade humana mais, para nada. Nós não estamos falando sobre quando tivemos que voltar a nos torturar como escravos de paixões ruins, emoções ruins, sentimentos ruins, vícios ou horror, pecados, todas as coisas para enterrar no dia do funeral da nossa vontade. Vamos decidir dar o nosso testamento, os últimos golpes mortais, e após sua morte não hesitamos em prosseguir apenas para a vontade humana, não para qualquer outra coisa, para a cremação imediata. Isso desaparecerá para sempre sem nunca reaparecer, e nós podemos viver sofrendo e nos perdendo continuamente na vontade divina, pois é amor, amor incalculável, amor gratuito, amor inegável, amor entrega infinita, amor que nunca se cansa, amor que perdoa sempre, ensinando o outro a amar, amor que aceita dores por amar. Por isso, a vontade divina é compreensível. Então, eu não sinto nem um pouco de mágoa humana das pessoas, e nem mágoa divina. Eu fico só triste com as pessoas, não estarem vivendo isso, e desejo que elas vivem. Estou aqui aberta, para ensinar, para ajudar, para poder dar o livro do céu para quem quiser.
É isso, tá bom? Estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat, fiat, fiat.